Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje o nosso tema é interessantíssimo. Vamos já atualizar os fatos para 2023, dar uns pequenos spoilers do que teremos aí para o próximo ano. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Boa noite, Débora. Vamos lá, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou Silvana Martins, terapeuta holística há mais de 20 anos, taróloga, estudiosa de tarô, psicóloga e analista junguiana. E estou aqui todas as segundas-feiras para trazer alguns momentos de reflexão, para que a gente possa ter uma vida com mais consciência, mais conhecimento, olhando um pouco mais para o nosso interior. Boa noite. Antes de começar, eu quero agradecer muito. Esse fim de semana eu fiz aniversário, né? E aí é sempre muito bom receber várias felicitações inúmeras. Tem gente que ainda nem respondi. E aí você percebe que assim, cada um, né, vai dedicando um tempinho para poder te escrever algumas coisas que te tocam a alma, tocam o coração. Então eu gosto de ler cuidadosamente, acolher tudo, porque todas essas palavras são combustíveis para o ano inteiro, né? Que a gente vai armazenando e vai coloca no banco ali e depois vai administrando isso aos pouquinhos. Então sempre é muito maravilhoso, né? Poder estar recebendo todo esse carinho, todo esse cuidado. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Lua, né, que é a nossa regente para o próximo ano de 2023, regente astrológica. Então, como que funciona isso? Como que nós vemos essas regências? O que são essas regências? Como elas acontecem? E para que serve, né? De repente você está olhando aí as tendências do próximo momento, e o que é que cada tendência dessa, como é que cada tendência dessa impacta na nossa vida, na vida do coletivo e na vida pessoal. Então nós vamos falar sobre todos esses temas e no final vou falar um pouquinho sobre a regência do tarô, né, que a gente tem aí no próximo ano, a partir do dia 1º de janeiro, nós temos uma regência do tarô voltada para o arcano do carro. Mas isso eu vou dar só um pequeno spoiler hoje, e aí em outras lives a gente vai trazendo aqui outras coisas, porque tem muita coisa para se falar de uma nova regência. Então vamos por tópicos, né? O que é importante no primeiro momento é saber o que é uma regência, como é essa energia que vai de repente comandar o nosso ano e de onde a gente tira isso. Então, assim, os antigos astrólogos se baseavam numa estrela de 7 pontas, que é a estrela dos caldeus ou a estrela dos magos, para olhar quais eram as regências, a regência daquele ano. Que planeta regente e está atuante durante aquele ano. Esse ano nós tivemos e temos ainda até março de 2023, nós temos a regência do planeta Mercúrio, né, que está nos regendo, trazendo esse ano rapidinho, como a gente está vendo, né, avanço de tecnologia, um pequeno embaraço nas comunicações, pelo menos eu sinto isso, né, uma tendência a racionalizar muito, né, conexões tanto do racional, mas com uma busca espiritual. Então tem algumas situações acontecendo aí que, para quem acompanhou a gente falando das regências no ano passado, no final do ano passado, vai acompanhando e vai vendo que a gente vai seguindo de acordo com esse regente. Como atua o regente? Então, vamos dar um exemplo do aniversário, né? Então, algumas pessoas falam assim pra mim, porque eu tô no meu inferno astral. O que é o inferno astral, né? Existe um inferno lá no astral que fica te provocando e te deixando de mau humor? Na verdade,
todos os anos, quando você, no seu aniversário, né, vira o teu ano pessoal, tem uma nova regência, um novo planeta, novas energias que te direcionam para um lugar, né, para que você cuide um pouco mais de um aspecto da sua vida, de um setor da sua vida. Então, vou dar aí o meu exemplo, né? Então, o ano passado eu fiz a minha revolução solar e o meu ascendente estava em peixes, que era o que estava coordenando todo o meu ano. Esse ano, por exemplo, eu fiz aniversário agora, fiz a minha revolução solar e o meu ascendente está em Leão. Então, durante esse ano, essa regência, que lógico que tem um mapa todo para você olhar, mas essa regência, né, que está no meu ascendente de Leão, vai comandar ali o meu ano para que eu me coloque mais. Por isso que eu tô de laranja hoje. para que eu me coloque mais em destaque, para que eu trabalhe minha criatividade, para que eu trabalhe as minhas aparições, que eu esteja mais, né, me sinta mais notada e vá trabalhando algumas coisas também relacionado a isso, desenvolva mais a criatividade, enfim. E coletivamente nós também temos planetas que regem durante esse período. Então, enquanto Mercúrio estava regendo a audácia, a astúcia, as tecnologias, a ciência, o avanço de várias coisas, o próximo ano será regido pela Lua. E eu gosto muito de trabalhar isso um pouco antes. Por quê? Porque quando você se prepara, como os povos antigos faziam, você vai trabalhando junto com a natureza. Então você vai vendo, vai percebendo que existe ali uma tendência e você entra no fluxo e você não fica nadando contra a maré. Você simplesmente flui com esse movimento da vida. E como que nós podemos fazer? Então assim, a regência da Lua entra o ano que vem, em março de 2023, ok. Mas quando a gente vai trabalhando isso anteriormente, né, vai chegando agora o final do ano, e as pessoas sempre vão perguntando, o que eu faço no final do ano para preparar a minha casa, a minha família, a minha prosperidade para o próximo ano? Quais são as limpezas, os banhos, os rituais que eu posso fazer para de repente já ir me preparando para as próximas energias que vão chegando? Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então assim, começar o seu próximo ano agora não é você trabalhar com expectativas, é simplesmente você trabalhar com planejamento. E eu particularmente acredito muito em planejamento, porque quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E que é muito diferente você trabalhar com expectativas, porque fica tudo internalizado, tudo na cabeça, e você, ao mesmo tempo que quer atingir várias coisas, acaba não fazendo nada e procrastina muito. Então, começar já o próximo ano primeiro você já ir acolhendo essas informações. O que tá vindo? Então, assim, os ansiosos de plantão, né, que de repente estão sempre olhando lá para o futuro. Seria interessante você canalizar o teu olhar, então, para isso, para esses estudos que podem te trazer um referencial do que há de vir, e você, de repente, volta para agora e já começa a se preparar para isso. Mas aí você vai se preparar e não passa por nenhuma dificuldade, por nenhum imprevisto? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que você pode entrar no fluxo, você pode seguir a maré, você pode entender o que é que tá acontecendo, o que que a vida tá te demandando, ir ao coletivo e simplesmente fazer um planejamento para que você se encontre. No tarô também existe uma carta, que é a carta da Lua, né? E eu acho que cabe aqui, porque a gente vai falar da Lua no contexto geral, astrologia, tarô, o que significa mesmo esse satélite ou esse planeta, que para astrologia a Lua é um planeta. O que significa esse satélite girando ao redor do Sol, né, a todo instante? A cada 28 dias, né, a gente tem essa movimentação acontecendo, a cada 2 dias e meio num signo. Então, o que isso simboliza? O que esse símbolo tem para nos oferecer? Na carta da Lua, por exemplo, no tarô, nós temos ali na maioria dos baralhos uma Lua, né, cheia, 2 lobos, ou um cachorro e um lobo, 2 torres atrás desses lobos
e uma lagosta, um lagostim, um caranguejo saindo de um lago ou de um lugar de água represado ali com um caminho no meio. O que isso quer dizer? O que isso nos traz? Isso nos traz a sensação de que a lua muitas vezes é como se nós estivéssemos ainda dentro de um útero restrito, de um espaço restrito, onde você não sabe muito bem o que é que tem, né, além dela, além daquele espaço, além daquele lugar, e você vai precisar entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as ilusões. Depois, olhar e lapidar o seu pensamento, perceber o que é que a tua mente traz, para encontrar um caminho no meio do meio, né, um caminho central, para se conectar com o seu inconsciente e trazê-lo à consciência. Para outras leituras, né? Então, o que a gente pode trazer também para o próximo ano falando de lua? Primeira coisa é que a lua nos remete a uma espiritualidade. Por quê? Porque ela nos leva a uma conexão com o nosso interior. A lua, por exemplo, no caminho de evolução do tarô, nós temos o arcano da lua, que é o arcano 18, e depois, em seguida, nós temos o arcano 19, o sol. O sol é o grande emissor da vida, que projeta toda essa vida na lua, a lua faz toda a gestão e depois ela simplesmente traz para a Terra tudo aquilo que ela recebeu do sol. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a lua simboliza a nossa alma, a nossa memória. E quando eu digo nossa, é porque é nossa da Terra, né? Então, assim, de todos os seres vivos. É a memória, é a nossa origem, é de onde nós viemos, são as nossas histórias, as nossas tradições. Então, quando eu já começo a trazer essas coisas, quer dizer que, assim, no ano da lua, isso tem muito destaque, né? O que a lua faz? Ela vai se movimentando e ela emite os reflexos, né? A energia solar. Então, o arcano 18, ele tem como finalidade encontrar o espírito, que é o arcano do sol, a consciência, a clareza. Então, a todo instante, a gente está trabalhando nessa movimentação. Encontrar a espiritualidade é simplesmente, não necessariamente uma religiosidade, mas que pode ser, a partir do momento que ela te religa, né? Que ela faça esse religare. Então, aí, sim, tá valendo. Mas você se conectar com o seu espírito, com essa força interior que é imaculada e que é livre, né? Que veio aqui para, de repente, para que você tome consciência do que é essa força interna. Então, existe uma tendência, até por conta de algumas movimentações de outros planetas ali, das pessoas estarem buscando uma espiritualidade mais universalista, onde você vai se conectando com várias culturas, com várias tradições, com várias linhas de conhecimento e vai absorvendo aquilo que serve para você, para sua alma, para o seu interior, para o seu inconsciente, aquilo que dá sentido, né? Como eu sempre digo aqui, é aquilo que dá sentido e significado. Outra coisa que estará muito latente e que isso é uma coisa, por exemplo, que eu sempre trabalho nos cursos de tarô, né? O primeiro módulo é sempre voltado para essa palavrinha que eu vou dizer aqui, que é a intuição. A lua é este lugar, né, onde você se conecta com aquela força interna que sabe tudo sobre você, sobre o teu caminho, sobre as suas escolhas, sobre o que é melhor, sobre quem é você mesmo, o que você deseja, que momento é esse. Então, essa intuição é justamente o teu passageiro neste carro, né? Que é o teu veículo aqui no mundo terreno. Então, esse passageiro, esse motorista que vai conduzindo esse veículo, é dele que vem a intuição, que difere muito da imaginação. Então, tem muitas pessoas que acham que a intuição é intenção ou imaginação, e não tem nada a ver. A imaginação é você colocar algo na tua cabeça, né, que você de repente idealizou, fantasiou, ou se não você quer, e você fica pensando naquilo, elaborando, dando formas e tudo mais. Isso não é intuição,
né? A intenção é quando você quer a manifestação de algo e você fica ali o tempo todo colocando intento, colocando uma intenção, né? O intento com ação para que aquilo se realize. Agora, a intuição é algo que vem lá do interior, e que vai gerar uma ação automática, mas é muito sutil. Não fica o tempo todo ali, é passageiro, né? Então, é aquele cheiro, aquele contato, aquela audição, aquela percepção rápida, mas que traz uma sensação de certeza, e de que muitas vezes quando você dá ousadia para esse símbolo que veio através de uma sincronicidade ou de uma percepção ou sensação interna, você consegue conduzir melhor a tua vida, porque você está conectada com essa força. Outra coisa que tem, né, que a Lua nos traz aí para o próximo ano, é a conexão com as deusas, né? Então, assim, a Lua era chamada de Luna pelos romanos e de Selene e Ártemis pelos gregos, né? E foi chamado por muitos outros nomes. Então nós temos Ísis, nós temos Kuan Yin, nós temos Iemanjá, temos várias deusas lunares, né? De várias mitologias, que representam a natureza básica dos nossos instintos e sentimentos. E para o próximo ano, o culto às deusas, se isso já é uma coisa que já vem tomando uma proporção forte, para o próximo ano isso se intensifica. Por quê? E aí eu vou pedir para que vocês abram seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer agora, porque é muito importante. A Lua é um convite para se trabalhar o feminino, o sagrado feminino. Então, o feminino na mulher e a ânima no homem. Logo, trabalhar o feminino não significa trabalhar só a mulher. Trabalhar o feminino significa trabalhar essa força essa força de receptividade, essa força de compaixão, de amor, de acolhimento, de aceitação, de contemplação, de gratidão, de contentamento. E isso é para todos os seres. Por quê? Porque nós estamos voltados para o masculino, que é o yang, para fora, para realizar, vencer, conquistar, prover, né? E deixamos muito de lado esse aspecto. Então, mães que têm filhos homens, né? Irmãos, maridos, amigos, tá na hora da gente começar a passar um pouco desse conhecimento e também explorar um pouco mais, tirar nossas cascas para nos conectarmos com essa força lunar, com essa força yin dentro de nós, e colocarmos isso para a humanidade, né? Por quê? Porque é importante o equilíbrio dessas duas forças e não essa guerra que a gente tem o tempo inteiro de homens e mulheres, né? Porque na verdade trabalhar feminino e masculino não tem nada a ver com o sexo ou orientação sexual, tem a ver com o seu interior, tem a ver com o teu chamado, tem a ver com a tua potência de interiorização. E todos nós precisamos fazer este casamento alquímico. Então, na carta da Lua, por exemplo, quando nós temos ali um caminho a ser percorrido e temos os dois lobos, as duas torres, os dois caranguejinhos, e esse caminho é justamente um convite para que a gente integre essa polaridade, para que a gente integre esse sol e essa lua, para que nós possamos fazer esse casamento alquímico internamente. Não se trata do externo. Então, trabalhar as forças lunares e trabalhar o feminino é muito mais do que você pegar algumas deusas e fazer simplesmente algumas práticas meditativas, ou pintar um quadro, ou tecer uma colcha, entende? Faz parte, porque você vai se conectando ao interior, mas não se trata apenas disso, é muito mais do que isso. E isso acaba dando vazão a quê? As terapias holísticas, né, que a cada momento estão mais fortes. A ciência está trazendo, né, para dentro várias dessas terapias, estudando essas terapias. Por quê? Porque assim, sempre estiveram aí,
sempre tiveram muita força e uma não precisa anular a outra, muito pelo contrário, nós podemos ter um bom casamento da fusão dessas duas forças, né? Então, as pessoas que trabalham com as terapias holísticas, com cura, com o feminino, que trabalham com reiki, com, todas as terapias nesse sentido, que pode trabalhar a cura de traumas infantis, traumas familiares, traumas com mães, traumas com as avós, né? Então, que vai restaurar isso, que vai trabalhar, de repente, a cura da tua criança interior, são forças que para o ano que vem estarão muito ativas, estarão chamando muito a atenção, porque a Lua tem muito a ver com as nossas raízes, com as nossas origens. E o que são as nossas origens? De onde nós viemos? Será que nós viemos simplesmente desse pai, dessa mãe biológicos? Ou será que essa raiz ela é muito mais extensa e ela vai acabar nos levando aonde? Para que lugar? Porque aqui nas religiões, muitas vezes você acaba chamando o seu coleguinha ali do banco ou de comunidade de irmão. Porque é uma forma carinhosa de você se reportar a ele? Não. Porque quando a gente vai estudar as nossas ancestralidades, né, os nossos antepassados e vai começar a fazer a tua árvore genealógica, por exemplo, você vai ver que todos nós vamos chegar num lugar em comum. Num pai e uma mãe de origem. E quem são essas forças? Pela astrologia, por exemplo, a gente pode ver o Sol retratando a figura do pai e a mãe retratando a figura da Lua, né? Retratada pela figura da Lua. Então, esses pais cósmicos, né, que de repente a gente vai, se a gente começar a estudar, tem outras coisas que vêm anteriores a isso, mas vamos parar por aí. É como se a gente fosse seguindo essas raízes e nos deparássemos com esses pais que são os pais de toda a humanidade. Então, logo, somos parentes, somos irmãos de verdade. Por quê? De verdade. Por quê? Porque, assim, temos lá uma mesma origem. Mas a Lua faz com que a gente vá resgatando a nossa história e vá entendendo de onde nós viemos. Então, uma força, né, que estará muito atuante aí para o próximo ano, talvez, que ganhe mais força, talvez seja até a constelação familiar, por conta de você, de repente, estar revendo. Tem alguns estudos também da psicologia, que você também monta toda a sua estrutura da árvore genealógica para poder fazer comparativos e perceber até algumas doenças psicossomáticas que existem ali. Então, assim, você vai... É um convite para que você conheça a sua história e para que você resgate, principalmente, né, do lado feminino, algumas situações que foram deixadas para trás. Né? Então são coisas que precisam ser revistas, que precisam ser curadas. Se você não cura, se você não perdoa, né? Se você não tem compaixão pela sua história, pelas pessoas que vieram antes de você, você não evolui, porque você fica parado no passado. E a Lua também nos traz uma conexão com as nossas memórias afetivas. Então, por exemplo, quem conhece e faz o Ho'oponopono, né, a oração original e não só as frases, mas para quem conhece o Ho'oponopono, você vai vendo que ali o tempo todo é uma limpeza e uma cura das memórias, né? Por quê? Porque assim, não se trata muitas vezes do outro mais, e sim de você mesmo, aquilo que está inserido na tua memória e que você não consegue perdoar, que você não consegue soltar, que você não consegue agradecer, né? E quando você vai se conectando com o Pai Céu, a Mãe Terra e este mundo intermediário, e vai fazendo todo esse trabalho de limpeza interna, limpando essas memórias que te aprisionam no passado, você vai se libertando. Então, muitas vezes, alguns pacientes, por exemplo, que vêm para a terapia, a gente tem todo um trabalho, né, de estar trabalhando essas memórias afetivas voltadas ao passado, para que ele consiga evoluir. Logo, o que acontece, né? A gente tem ali a Lua girando ao redor da Terra o tempo todo. Então, o que a gente percebe até na nossa dinâmica, muitas vezes você tem muitas coisas para resolver com a sua mãe ou com a sua avó. Tem muita gente que tem ligação muito forte com a avó, né? Com tias e tudo mais. Mas com a avó. Por quê? Porque assim, é o que está
mais próximo de você. Então, você não vai ter muitos problemas, você pode até ter problema de abandono com o pai e tudo mais, mas você não tem muitas coisas a resolver com essa pessoa, porque essa pessoa nem estava lá. Mas você tem muitas coisas a resolver com quem estava mais próximo. Então, resolver essas questões com a sua linhagem feminina é algo que também estará em pauta para o próximo ano. Então, resgates kármicos, né? É algo que talvez a gente ouça falar muito e que talvez você acabe também se envolvendo com algo nesse sentido. A Lua, ela muda, né? Constantemente, a cada 7 dias, ela muda a fase, né, lunar. Então, elas são diferenciadas e elas mexem com o nosso interno, com as marés, né? Tanto as marés internas quanto as marés externas. E aí, olhar para dentro e perceber como que isso oscila, de que forma oscila e para que oscila é muito importante. Portanto, até quando a gente reduz, né, o 18 do arcano da Lua e faz a redução, você tem um 9, que é o eremita, que é a busca do autoconhecimento para que você ganhe consciência através da sua alma e possa evoluir e passar o seu conhecimento para outras pessoas que precisam também chegar lá. Outra coisa que é interessante é o cuidado e a observação com a Mãe Terra. Então, assim, isso é algo também que tendenciosamente tende a estar em pauta, né? Onde a gente comece a ganhar mais consciência em relação a isso. E é lógico que, assim, como a Lua é um arquétipo oculto, né? Então, assim, que não reflete a própria luz. E a gente nunca sabe, né? Imagina uma criança no útero, né? Então, assim, como será que ela se sente ali dentro, né? E mesmo a gente fora disso, né? Você não sabe o que está acontecendo ali. Você imagina que tem ali uma criança sendo gestada, tem um mundo aquático acontecendo lá dentro, mas é uma coisa totalmente oculta para você. Você não tá ali acompanhando conscientemente, de uma forma clara, a evolução desse feto, dessa vida que está acontecendo lá. Então, a Lua, quando ela vem para que a gente possa cuidar e olhar para o sistema, para olhar para o planeta, nem sempre ela mostra de uma forma clara o que é que vai ser feito, como vai ser feito, de que forma vai acontecer. Então, a gente pode ter algumas manifestações negativas, lógico, né? Sempre a gente está nessa dança do positivo e do negativo. Então, pode mexer com as marés de uma forma e com os mares de uma forma mais agressiva, onde de repente a gente tem algumas perdas, sim. Com o próprio planeta, sim. Com as pessoas, com o emocional, o psicológico das pessoas, sim. Então, assim, enquanto os homens são mais associados ao Sol, que é fixo, as mulheres estão mais associadas à Lua, que é mutável, né, que é transformadora. E aí, por que até antigamente a gente tinha aquela coisa de chamar, essa pessoa é lunática, ou ele é lunático, né? Porque conforme as fases da Lua mudam, a pessoa também muda de humor, muda de personalidade, muda de temperamento, né? Então, com essa regência, tendenciosamente, nós fiquemos mais suscetíveis a essa movimentação emocional, né? Tem muitas pessoas que falam assim pra mim quando tem eclipse: nossa, eu não consegui dormir, nossa, eu fiquei de muito mau humor, nossa, o que tá acontecendo no céu? Tem alguma coisa acontecendo porque mexeu comigo, né, dessa forma. E às vezes a gente vai olhar, é a Lua, dependendo de onde ela tá, do signo que tá, do aspecto que tá fazendo, né? Então tá mexendo com a pessoa. Isso traz pra gente uma propensão maior as pessoas estarem mais sensíveis. Por quê? Porque quando você está regido pelas águas, você acaba se perdendo um pouco no mundo das ilusões. Então, você precisa evoluir para a consciência, para que você entenda o que é a realidade. Mas até que isso aconteça, quem é mais sensível acaba se envolvendo muito com essas marés internas e com aquilo que é ilusório. Então você acha, você ouve, você vê, você sente, parece que é real, mas quando você vê, você tá muito lá atrás, ou senão você tá muito lá na frente, né? E tá sendo totalmente tomado por essa invasão desse elemento que são aqui as águas,
né? E vai mexendo com o seu inconsciente, com a sua sensibilidade, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então é um ano que você precisa ter muito cuidado, né? Com aquilo que de repente você tá vendo, com aquilo que você tá ouvindo, com as fake news, por exemplo. Por quê? Porque assim, muito do que você acha que é real não é. Não é. E isso pode te invadir, você pode, a Lua fala de nutrição, então você pode acabar se nutrindo por coisas que não são salutares, por coisas que não são reais, por coisas que vão te causar danos. Então, olhar para esse lado oculto da Lua e para esses mistérios, para aquilo que você não tem muita clareza, é muito importante. Tanto é que, às vezes, dependendo da situação, quando a Lua cai num jogo de tarô, muitas vezes eu olho para aquilo e não sei, sabe aquela coisa assim, não sei, se existe um lugar que eu não sei muito bem, se a Lua cair sozinha num lugar. Por quê? Porque assim, ela não me dá muita clareza do que pode ter ali. Eu posso estar gestando alguma coisa, uma vida, né, no oculto, que de repente traga muitos benefícios, muitas coisas, mas com ela pode estar acontecendo algumas coisas, ou pode estar nascendo alguma outra coisa que eu também não tenho muita consciência disso, né? Por quê? Porque assim, eu tô ali no mundo de Maia, no mundo das ilusões, que eu preciso, na verdade, ganhando consciência e ganhando um pouco de maturidade e um pouco mais de malícia em relação à minha inocência, para perceber o que é real. É você separar o que é real do que é imaginário, né? Mas sem radicalizar, sem reprimir, né? É sentir e dar vazão, é ouvir a intuição e perceber para onde ela me leva, como me leva, onde eu posso me apoiar. Então a Lua, ela vai te acolher e vai trazer para você alguns mistérios, que são os mistérios que a gente vê da própria maternidade, né? Então assim, você tá lá gestando um bebê, mas é oculto para você como essa criança vai crescer, o que vai acontecer com ela, como vai ser a sua educação, se é produtiva, se você gerar trauma, se você não gera trauma, se você gera bênção, se você não gera bênção. É sempre um mistério, né? O que é que acontece? O que a gente percebe e sabe, o Sol projeta a vida, né? Projeta 7 sementes na Lua, essa Lua projeta na Terra 7 reinos e é a vida que a gente tem aqui na Terra. Mas a gente vive no mundo de Maia. Muitas das coisas que a gente tem aqui é ilusória, não é permanente, né? Então, tudo isso vai estar regendo o nosso ano 2023. Outra coisa que é interessante aqui, né, é o resgate das tradições. Por quê? Porque a Lua rege o signo de Câncer. Astrologicamente falando, né? E as tradições são muito importantes para o canceriano, né? Então, assim, resgatar história, resgatar tradições. E isso não é só familiar, mas até a título de cidade, de estado, país, né? Então, assim, de onde você veio? Qual é a história da tua cidade? Qual é a história do teu bairro? Como que isso se originou, né? O que é que de repente se construiu? Quem é que de repente chegou ali? Então, assim, essas coisas todas, uma pessoa, né, que é regida pelo signo de Câncer, o signo das águas, que te conecta com as suas origens, muitas vezes ela vai buscar porque ela precisa dessas memórias, revisitar o lugar onde você nasceu, entrar em contato com esse núcleo, né, com esse núcleo familiar onde você se originou. Isso traz muitas resoluções internas. Então, também é um contato aí que a gente pode ter para o próximo ano. Outra coisa que é a família, né? Então, um resgate à família, à casa, à moradia, ao lar. E aí eu quero me ater um pouco a esse lugar. Por quê? Porque assim, para mim, a família é uma base muito importante. E família e lar tem também, para mim, uma grande diferença. Você pode ter uma família, mas nem sempre é aquele lugar que você escolheu, que você se sente bem, que você se sente acolhido, que você se sente renovado, que é a tua base, a tua estrutura, é o teu acalento. E isso você pode gerar, isso você pode dar vida. Não importa se você mora sozinho, se você mora com seu cachorro, se você mora com seu papagaio, com seu periquito, né? A sua casa
pode ser o teu lar. A tua casa, corpo, pode ser o teu lar. O teu carro pode ser uma extensão do teu lar. O teu trabalho pode ser uma extensão do seu lar. E como que a gente faz isso? Uma das coisas que a Lua traz pra gente, né, num ano de regência lunar, é a magia. Né? E não é a magia que você vê na novela, no filme, né, que tem todos aqueles efeitos especiais para você mais ou menos entender o que é que o cara consegue fazer internamente. Mas é a magia de viver, é você mexer com energia. A Lua tem muito a ver com esse movimento, né, das energias. Os antigos, por exemplo, olhavam para as fases lunares para colher uma erva, para preparar um banho, para fazer uma limpeza, para preparar uma magia, para fazer uma cura. Então, tudo ali era meio que guiado para cortar cabelo, né? Ainda tem algumas pessoas que olham, ai, não vou nessa lua cortar o cabelo porque eu quero meu cabelo desse jeito. Ai, não vou naquela porque eu quero meu cabelo daquele jeito. Então, assim, a lua, ela interfere com os nossos fluxos internos, né? E, com certeza, ela vai atuar aí diante da magia. E como cuidar de uma casa, né, de um lar, harmonizando e deixando esse ambiente pronto para receber, para acolher, para se renovar, para ter uma conexão de troca, sabe? Onde de repente você pode receber as pessoas e simplesmente ser um grande anfitrião, para de repente dar ali um bem-querer para aqueles que chegam na sua casa, que trazem ali algo a contribuir. E isso é muito importante porque todos os anos, né, quando vai chegando ali mais ou menos meados de novembro, eu gosto de dar um curso. O ano passado teve o nome de Prepare-se. Esse ano é um nome diferente, terá banhos e rezas para 2023, para que as pessoas se preparem para o próximo ano. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através dessas pequenas magias, que você pode estender para o seu ano, fazendo de repente uma vez por semana. Para quem gosta, você pode fazer coisinhas uma vez por dia, mas você pode preparar no Natal e no Ano Novo a tua casa para o próximo ano. E a tua casa, quando eu digo tua casa física que você mora, mas a tua casa corpo, né? E essas extensões da sua casa também. Né? E de que forma que você vai fazer isso? Conectado com a sua espiritualidade, com a sua intuição, mas com alguns direcionamentos que eu vou te passando e vou te conduzindo para que você saiba o que fazer, como fazer, em que momento, né? E vá usando dessas regências e desses ciclos da natureza para empregar essas limpezas, essas purificações, essas energizações, esses momentos de colheita, de abundância no momento correto, né, diante dos ciclos. Então, cada ciclo você vai fazer uma limpeza específica, uma purificação específica, uma harmonização específica, vai preparar a tua casa. Então, quando a gente olha, por exemplo, as pessoas, todo o primeiro dia do mês soprando canela dentro de casa. Imagina você fazendo isso com conhecimento de causa, onde você primeiro faz uma limpeza, depois você faz uma harmonização, e aí, diante da lua, né, da fase lunar correspondente, né, de repente num signo correspondente, uma lua que esteja no curso, você sopre canela dentro da sua casa ou qualquer outro tipo de erva que tem esse magnetismo de atração dentro do ambiente. Você também pode soprar pó de fadas, você pode soprar ervas que tragam harmonia, integração entre os familiares, que traga amizade, que traga renovação. Então não tem só o pó de canela para a prosperidade, até porque a canela ela vai trazer a abundância num contexto geral, porque ela é um magnetizador. Mas você pode fazer isso também com a intenção certa, com o conhecimento certo, para que você possa interagir com essas energias e começar a atrair para você aquilo que você quer para sua vida. Ai, Silvana, mas e aí, como que funciona, né? Nunca mais eu vou ter problema? Não disse isso. Mas você consegue coordenar os seus pensamentos e você tem um caminho. Então, lembra que eu disse há pouco?
Quando você não tem nenhum caminho, né? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Quando você trabalha com planejamento e você sabe para onde vai, você vai dando manutenção para isso. E é só nesse caminho e para esse lugar que você vai. Porque não tem como você plantar mexerica e colher abacate, né? Eu sempre digo isso. Então, é uma forma de você trabalhar. Quando nós pegamos, por exemplo, as luas, você vai vendo que cada fase lunar tem um movimento. Movimento de destruição, movimento de construção, movimento de preservação, movimento de plenitude, né? Então, assim, cada fase dessa, ela vai conversando conosco e você vai dando pequenas pílulas, né? Você vai colocando pequenas práticas na sua... E não é nada que você fala assim, eu não tenho tempo para isso, né? Muito pelo contrário, você é natureza e você, da mesma forma que você, acredito eu, que você toma banho todo dia, até porque estamos no hemisfério sul, então assim, imagino eu que você toma banho todos os dias, você acaba inserindo essas práticas também diariamente na sua vida, né? Ano da lua é um ano de meditação, de trabalhar, como eu disse, né, a espiritualidade, mas trabalhar orações. Por quê? Porque tudo que é voltado para dentro. E não tem como você ficar só olhando para fora, entende? E esperar que na hora derradeira lá, que você de repente esteja para fazer a sua passagem, você venha se arrepender de não ter feito mais coisas para fora. Você sempre vai se arrepender de coisas que você não fez, e que você não sentiu, e que você não se conectou, e que você não acolheu, e que você não perdoou, e que você não viveu. Você olha para dentro. Então, essas regências planetárias, elas vão nos dando justamente esses insights de que assim, meu bem, agora, este ano, você vai cuidar da sua vida, mas você vai dar mais ênfase para este lugar. Então, este ano, por exemplo, que nós estamos vivendo a regência de Mercúrio, nós estamos dando uma importância maior para esse momento das tecnologias, da rapidez, da comunicação, né, do intelecto, de uma conexão espiritual, mas assim muito voltado para o racional, tentando entender, então para a ousadia, para o dinamismo, né, para de repente essa velocidade toda. O ano que vem já é o quê? Tira o pé do acelerador, né? E tem um pouco mais de cuidado. Olha um pouco mais para você. Fale menos, silencie mais, né? Dê vazão aos seus sonhos. Construa um diário, algo que você possa escrever. Escrever seus sonhos, escrever seus dias, colocar ali 3 práticas diárias de reconhecimento, de satisfação ou de gratidão, né? Porque a gente só olha o copo meio vazio, mas nunca olha o copo meio cheio. Então, assim, é legal porque depois de uma semana, 15 dias, você volta a ler isso que você escreveu e você fala, nossa, né? Quanta coisa que eu de verdade tenho, que eu construí e não dou muito crédito para isso. E às vezes a gente até se sente desvalorizado, mas a gente não valoriza o que tem, né? A gente só olha para aquilo que falta. E a lua, se você não se harmoniza, se integra com ela, a tendência é justamente você olhar para o corpo meio vazio, quase tipo zero, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Então assim, os movimentos, todos, as emoções, o psicológico, são coisas que estarão sendo afetadas diretamente pela lua. Então, ter esses cuidados. Se você não faz terapia, tá na hora de você começar, né? E assim, pode ser uma terapia tradicional, mas pode ser uma terapia holística, onde você de repente tem um momento que você pare para alguém de repente cuidar de você e você possa entrar em contato com o seu eu interior, né? Numerologicamente, pelo tarô, o ano que vem nós entraremos no ano 7, que é o ano do carro. E o que é carro, né? O carro a gente tem, há 100 anos. Antigamente era carruagem, né? E o que é isso? O que representa isso? Como eu falei para vocês, o carro é o nosso veículo. E o condutor, né? Ou, sei lá, o caronista é aquilo que a gente tem ali dentro, que é a nossa voz interna, a nossa sabedoria interior, aquilo que tu sabe. Então, quando no ano da lua você não se conecta com esse interno, você fica mais perdido que segue em tiroteio. Então a maré tá cheia, você tá de saco cheio, a maré tá vazia, você tá desistindo, né? Então assim, olhar para isso, porque senão você fica muito lunático de fato.
A lua é um grande espelho, né? Que acaba refletindo ali muito do que é projetado nela, né? E também é um grande vórtice de proteção ao nosso redor. Então são temas que também estarão em voga, né? Trabalhar a proteção, né? Em relação até a energias estranhas, né? E trabalhar o quê? O olhar para a nossa alma, a autoaceitação, o amor próprio, né? É extremamente importante trabalhar essas questões num ano lunar, né? Outra coisa, como a lua é um grande portal, nós podemos perceber várias situações onde as pessoas comecem a fazer contato com vidas que de repente sejam interplanetárias, né, de outras dimensões, ou se não com alguns mestres, alguma coisa, a gente talvez perceba as pessoas mais canalizando mais energias, ou psicografando e tudo mais. Por quê? Porque assim, justamente isso, é um portal que muitas vezes quando a gente acessa, você entra em contato com outras realidades que não só essa que você acha que é real, e muitas vezes é mais imaginária do que qualquer outra que você traga aí para ser trabalhada. O que mais que eu marquei aqui pra gente falar? Vidas passadas, eu falei, né? Cadê? Então, trabalhar os filhos, a criatividade, a inspiração, a arte, o perdão, né? Então, assim, é um ano muito voltado para esses temas, né? Então, se de repente você tem algumas pendências aí, por que a gente fala que o perdão não se trata do outro, se trata de você? Porque isso tá em você, não tá no outro, né? E como eu sempre digo aqui, para o budismo, por exemplo, não existe o perdão, porque o perdão te traz uma sensação de superioridade. E, na verdade, o que existe é a compaixão. E este novo ano, regido pela lua, trará como base essas palavrinhas-chave, que é compaixão, misericórdia, né? Fraternidade, equidade. Então, essas palavras estarão aí sendo ditas, empatia, estarão sendo ditas, e tomara que a gente comece a aplicar, né, essas forças de fato no nosso dia a dia. Então, quando você tem alguma questão, um trauma, algo que de repente foi mal resolvido com alguém da tua vida, se você não vai para uma terapia, né, se você não trabalha isso em terapia, tente trabalhar a compaixão. Às vezes é importante você sentar com a pessoa e tentar entender qual é a história dela. Até para você poder compreender o que é que ela tinha para te oferecer. Será que ela conseguia te oferecer mais? Será que ela tentou te oferecer e você não captou porque você esperava uma coisa e ela te deu outra? Será que essa pessoa, ela foi tão judiada, tão massacrada, que ela nem sabia como fazer melhor do que ela fez? Será que ela te entregou o máximo que ela podia e você recebeu o mínimo, né? Porque você achou que ela tivesse, de repente, mais capacidade? Quando você consegue compreender, né, isso, o que aconteceu, o que tem por trás ali, além de você, de repente, se colocar num estado empático, você se coloca num estado de compaixão. Porque você consegue compreender o que é que levou aquela pessoa a ter aquele comportamento, o que é que te levou a ter um comportamento daquela forma, né? E aí, sim, você entra num trabalho de autorresgate, de autoconsciência, para fazer diferente, para ser diferente. Gente, na vida tudo é mutável, né? A gente tem aquela coisa de que assim, não tem que ser tudo perfeito, eu não posso errar. Duvido que você nunca errou, todo mundo erra, né? A natureza tá em mutação o tempo todo. Por que muitas vezes a gente não pode dar uma escorregada e cometer uma pequena cagada, né? E depois chega lá, pega um paninho, lencinho umedecido, né? Uma vassoura, um sabão e dá uma bela lavada e fala, da próxima vez eu vou ao banheiro, né? Então, essas coisas na vida, elas são naturais, a gente não pode perder isso que a lua traz. A integração à natureza. Nós somos natureza. Então, isso é um ponto-chave para se trabalhar no ano da lua, né? Você tem que se conectar a tudo isso que eu falei, porque tudo isso é natureza. Tudo isso é vida. Tudo isso está falando de como você se originou, das suas moléculas, das suas células, de como o DNA funciona, as sinapses. Tudo que está dentro está fora, e tudo que está fora está dentro. É lei de correspondência.
Entende? E a gente só precisa encontrar o quê? Um caminho do meio que te leve à luz, que te leve ao teu espírito, que te leve à conexão com o seu sol central. Durante as próximas lives, eu vou falar um pouco mais sobre essa regência, eu vou trazer alguns aspectos de planetas, vou falar sobre os arcanos que estarão regendo o próximo ano também, trazendo o tarô, um pouco da numerologia, para que a gente vá conhecendo toda essa frequência aí que vai estar nos regendo o ano que vem. E isso fica aqui em formato de aula para que você abra a tua cabeça e comece a planejar a tua vida. Não viva nas expectativas. Faça algo. Às vezes você fala assim, eu não quero fazer porque eu não tenho tempo. Você tem que entender uma coisa, cabeça. Abre aí a mente nesse momento, ainda bem que ainda é ano de Mercúrio. Abre a cabecinha e coloca aí. Você não perde tempo em planejar a sua vida, você ganha. Isso não foi te ensinado, mas eu estou te dizendo. Pode acreditar e pode fazer testes. Você ganha, você otimiza tempo, você ganha saúde mental, física, psicológica, emocional. Por quê? Porque você não tá no caos, você não tá perdido, parecendo Mercúrio pra lá e pra cá, casazinha no pé e na cabeça, sem saber pra onde vai, que mensagem dos deuses que você precisa levar ou trazer. Não, você simplesmente tem um direcionamento, entende? Você tá cuidando da sua vida, do seu futuro. Então, eu vou trazer aqui, durante as próximas lives, mais informações sobre essas novas regências que começam acontecendo a partir da nossa virada do ano, né, de dezembro a janeiro, e também no ano novo astrológico em março de 2023. Então a gente tem aí esse período para mudar aquilo que você chama hoje de vida sofrida, sabe? Que tá empacada, que não flui, que não segue fluxo nenhum, onde você tá triste, onde as coisas não acontecem. Você fica dando murro em ponto de faca. O rio tá te levando maré abaixo e você tá parecendo aqueles peixes na pororoca, né, querendo subir rio acima. Não tem nem força para isso, porque chega uma hora que não dá. Né? Então, assim, se você consegue se integrar à natureza, se você consegue se integrar aos ciclos, você se sente parte desse fluxo, né? Então, o movimento, ele é fluídico. E aí, assim, na primavera eu faço isso, no inverno eu faço aquilo, na lua nova eu faço aquilo, na lua cheia eu faço aquilo lá, na regência do meu ano pessoal eu faço isso, mas eu olho pro ano coletivo que tem isso também. Então, você tem um mapa de orientação. Você não se sente perdido. Então, vou trazer aqui as lives para trazer esse conhecimento para vocês e brevemente já anuncio o curso, que é um curso de um dia só, não te dói, não te cai os braços, você não fica mais pobre, para que você de repente aprenda a harmonizar essas forças na sua casa, né? A partir da virada do ano e consiga alimentá-la enquanto lar o ano inteiro. Lembra, a lua fica fazendo todo aquele movimento rotacional ao redor da Terra, né? A gente pode colocar isso como um círculo de proteção. Então, assim, como que você pode se proteger de algumas forças durante esse ano? Como você pode se abrir para outras forças durante o ano? Que conexões você quer fazer? O que é que você quer curar? O que é que você quer olhar? O que você vai trabalhar, né? E quais são as magias internas que você quer colocar para fora para descobrir aí de repente o potencial que você tem, muito mais do que você imagina, para fazer a tua vida acontecer como você deseja e merece. Tá bom, meus amores? Então, um super beijo para vocês. Uma ótima semana com as bênçãos de todos os deuses, de Mãe Kuan-Yin, de Hecate, que é a nossa regente também do próximo ano. E até a próxima segunda. Beijo grande e até lá!